Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a aula hoje aqui na minha lousa. Isso mesmo. Ai, tava com saudade de escrever na lousa. Eu vou explicar algumas coisas pra vocês sobre cálculo mental aqui na minha lousa. E depois vocês vão fazer o volta e revira. E a prof vai explicar essas atividades lá na minha televisão. Combinado? Nós vamos começar com dois exemplos bem simples para vocês relembrarem o processo do cálculo mental. Vocês já fizeram isso nos anos anteriores, no primeiro, no segundo ano, e também já fizeram isso com a prof no primeiro bimestre. Olha só, eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 unidades. O meu 2, ele é unidade. Eu vou adicionar nesse 2 aqui 3, mas 3 o quê? 3 unidades. Eu preciso armar uma conta para fazer isso? Eu preciso fazer assim, ó, 2 mais 3, eu preciso armar essa conta? Não, nós podemos fazer isso mentalmente, com o cálculo mental. Ou seja, você pensa, eu tenho 2 e preciso adicionar 3. Quanto que vai ficar? Pensa aí. Quanto vai ficar? 5, já tá escrito aqui, né? Então, se eu tenho 2 e vou adicionar 3, 2, 3, 4, 5, certo? E agora, eu preciso continuar essa reta seguindo a mesma sequência. Olha lá. Então, se aqui eu adicionei 3 e eu vou continuar seguindo esse padrão aqui, de mais 3, mais 3, mais 3, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 3 novamente. Mas isso nós faremos mentalmente. Pensa aí com a prof na sua casa. A gente tem 5. Vamos adicionar 3. Eu tenho 5, vou adicionar 3. Quanto é que dá? Pensou? Dá 8. Muito bem. E aí, para continuar seguindo o mesmo padrão, quanto que nós temos que adicionar de novo? 3. Mais 3. Eu tenho 8 e adiciono 3. Quanto que nós vamos ficar agora? Pensa aí, 8 mais 3 vai dar 11. Muito bem, para quem acertou. Agora nós vamos aumentar a quantidade. Nós vamos começar com 25. 25 nós temos 5 unidades e 2 dezenas. Ok? Isso aí vocês já são craques que eu sei. Nós vamos adicionar 10. No 10 a gente tem 0 unidades e 1 dezena, certo? Então, para fazer o cálculo mental, como nós temos aqui 0 unidades, basta nós pensarmos nas dezenas, porque aqui vai ser 1 dezena só que eu vou adicionar. Então, eu tenho 25 e vou adicionar 1 dezena aqui nesse 2. Então, eu penso, 2 dezenas que eu já tenho, mais 1 dezena que eu vou adicionar vai dar quanto? Vai dar 3 dezenas. Muito bem. Ou seja, nosso resultado será 35. Porque aqui na unidade eu tinha 0. Então, esse 5 da unidade vai continuar no nosso segundo resultado. E para nós continuarmos essa reta, seguindo o mesmo padrão, nós vamos continuar adicionando 10. Vamos adicionar 10 novamente? Olha lá, nós temos 35. 35 eu tenho 5 unidades e 3 dezenas. Eu vou adicionar 10. 10 é 1 dezena, concordam? Se eu tenho 3 dezenas no 35 e vou adicionar 1 dezena do 10, eu vou ter, na verdade, 3 dezenas mais 1 dezena, 4 dezenas. 4 dezenas aqui e 5 unidades. Eu terei 45. E agora, para finalizar, vamos também adicionar 10. Novamente. Faça aí sozinho agora, sem a prof falar nada. Quanto que vai dar aqui? Vai dar 55. Agora a prof dificultou um pouquinho.
nós vamos adicionar 100. 100, na verdade, é uma centena, uma plaquinha lá do material dourado. No início, nós temos 155. 5 unidades, 5 dezenas e uma centena. E aqui, como nós vamos adicionar 100, nós temos uma centena. Como nós só vamos adicionar a centena, basta nós pensarmos sempre na centena. A dezena e a unidade vai se manter igual, porque eu tenho 0 unidades e 0 dezenas aqui no meu 100. Vamos pensar então na centena? Eu tenho uma centena, mais uma centena, e eu vou ficar com 2 centenas. Ou seja, eu vou ficar com 200. Lembra que a dezena e a unidade não vai mudar, porque no meu 100 tem 0 dezenas e 0 unidades? 255. Precisa armar conta para fazer isso? Não, basta nós fazermos cálculo mental, isso mesmo. Agora, para continuar o padrão, nós vamos adicionar novamente 100. Vai pensando aí. E depois, nós vamos de novo adicionar 100. Quanto que vai dar aqui? Você pensou? Eu tenho 2 centenas aqui e vou adicionar uma centena. A unidade e a dezena vão se manter iguais porque eu tenho 0 unidades e 0 dezenas no meu 100. Então aqui eu tenho 5 unidades e 5 dezenas. Mas, prof, eu quero escrever da unidade para centena, eu posso? Claro que pode, ó. Você pode escrever lá, ó. 5 unidades, né? Aí aqui, como vai adicionar 0 dezenas aqui, vai ficar 5 dezenas. Aí eu tenho aqui 2 centenas mais uma centena, vai dar 3 centenas. Entenderam? E para finalizar, nós adicionamos mais 100. 355 mais 100. Depois do 300, quem que vem? Qual que é a próxima centena? 455. Mas, prof, e para fazer subtração, como que a gente faz? Olha só, se a gente tiver o último número da reta, nós teremos que voltar nessa reta. Nós teremos que fazer o processo inverso. O inverso da adição é a subtração. Aqui eu coloquei 200. 200 são 2 centenas. E o número que eu tenho primeiro é o 845. No 845 nós temos 5 unidades, 4 dezenas e 8 centenas. Vamos pensar então que nós vamos subtrair 2 centenas de 845. Precisa armar conta de subtração para fazer isso? Não, menina, não. Você vai fazer tudo mentalmente. Como eu tenho aqui 0 unidades e 0 dezenas, eu não preciso me preocupar com as unidades e com as dezenas, porque elas vão continuar iguais. Eu tenho que me preocupar com a centena. Ou seja, basta eu repetir a unidade e a dezena aqui, o 5 e o 4, e as 8 centenas, tiro 2 centenas, eu vou ficar com quanto? Tenho 8, tiro 2, vou ficar com 6. Esse número aqui nós lemos 645. E aí, para continuar o padrão, nós vamos continuar tirando 200. Então, a gente continua, menos 200, menos 200, menos 200, 645, menos 200. Olha só, nós vamos pensar na centena novamente. Vamos pensar nas 6 centenas que nós temos e vamos subtrair 2 centenas. Eu tenho 6, subtraio 2, eu vou ficar com 4, certo? Então, aqui esse número vai ser 445. E novamente vamos subtrair 200, que é a mesma coisa que 2 centenas. Então, se a gente pensar nas centenas,
Aqui nós temos 5 unidades, 4 dezenas e 4 centenas. A unidade e a dezena nós não vamos mexer, porque aqui nós temos 0 unidades e 0 dezenas. Nós vamos nos preocupar com as centenas. Eu tenho 4 centenas e vou tirar 2 centenas. No final eu terei 200 e o 45 vai continuar igual. Mas agora eu tenho um desafio para você. Isso mesmo. O desafio é o seguinte: eu não vou contar para vocês o padrão da minha reta. Vocês vão ter que descobrir sozinhos aqui, ó, quanto que está aumentando do 95 para o 105. E depois vocês vão ter que descobrir sozinhos quanto está aumentando do 25 para o 50. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem, ok? E aí, já pensaram? Querem mais um pouquinho de tempo? Ai, tá bom, eu dou. Eu já volto, hein? Prontinho! E aí, conseguiram pensar quanto está aumentando do 95 para o 105? Aqui eu tenho 5 unidades e 9 dezenas, né? Aqui eu tenho 5 unidades. Opa, então a unidade não mudou nada de um para o outro. E aqui eu tenho 0 dezenas e 1 centena. Então o que mudou só foi a dezena e a centena de um para o outro. Eu mudei do 90 para o 100. Quanto que aumentou do 90 para o 100? Vocês descobriram? Aumentou 10. E aí depois que você descobrir o padrão, basta repetir esse padrão em todos os outros quadradinhos. Mais 10, mais 10, mais 10. E sempre, como aqui nós estamos adicionando 10, nós sempre vamos pensar na dezena. 105 mais 10. Se aqui eu tenho 0 dezenas, vou adicionar uma dezena, vai ficar 115. 115 mais 10, eu tenho uma dezena aqui, vou adicionar mais uma, eu vou ficar com 125. 125 mais 10, eu tenho 2 dezenas aqui. Se eu adicionar mais uma dezena em 2 dezenas, eu não vou ficar com 3? Então aqui eu vou ficar com 135. Mais 10, 145. Mais 10, 155. Conseguiram entender? E agora, como eu faço para descobrir essa sequência aqui? Tem um jeito, hein? Tá aumentando do 25 para o 50. Olha só, está mexendo tanto na unidade quanto na dezena. Para eu saber quanto está aumentando, se você olhar assim e tiver dificuldade para descobrir, como eu sei que está aumentando, eu sei que aqui nós faremos uma adição. E o inverso da adição não é a subtração? Então, se você não conseguir pensar na adição, você pode fazer o sentido oposto, que é a subtração. Você pode fazer 50 menos 25, a diferença vai ser o tanto que aumentou. Eu tenho 25, quanto falta para eu chegar no 50? Eu junto mais 5 forma 30. Junto mais 10, 40. Mais 10, 50. Então eu tive que juntar 5 mais 2 vezes o 10, mais 2 barrinhas de 10, que deu 25. Eu estou aumentando 25 aqui. E nós vamos seguir o mesmo padrão. Mais 25, mais 25, o mesmo padrão. Olha lá, eu tenho 50, vou aumentar 25. Agora, não adianta eu pensar só na unidade ou só na dezena, eu tenho que pensar nos dois. Eu tenho 0 unidades mais 5 unidades, ó. 0 unidades mais 5 unidades vai dar 5. 2 dezenas mais 5 dezenas vai dar 7.
75. E assim por diante, eu tenho 5 unidades mais 5 unidades vai dar 10. Eu tenho 10, eu terei 0 unidades e mais uma dezena. E aqui eu estou somando, eu vou somar só 2 dezenas aqui? Não, porque lembra daquela uma dezena que sobrou do 10? Então eu vou somar mais 3 dezenas. 7 dezenas mais 3 dezenas vai dar 10 dezenas. Então aqui nós teremos 100. E 100 mais 25? Agora ficou fácil, né? Porque a gente tem 0 unidades e 0 dezenas. Então basta repetir a nossa centena aqui. Vai dar 125. 125 mais 25 dá 150? Confere aí. Dá, né? 150 mais 25 dá 175. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só procurar a Prof no Zoom, que eu explico novamente para qualquer um de vocês, porque a Prof ama dar aula, a Prof ama explicar. Pode tirar todas as dúvidas com a Prof, tá bom? Agora pega o seu livro, abre na página 46, que a Prof vai ler as atividades junto com vocês. Página 46. Eu vou ler com vocês as atividades sobre cálculo mental. Número 1. Dê saltos nas retas de acordo com o padrão indicado. Começamos aqui no 125, na letra A, e demos um salto de 100. Eu tenho 125. Juntei mais 100. Lembram que eu vou juntar apenas na coluna da centena, porque aqui é 100. Ou seja, vai dar 225, porque 100 mais 100 é 200. E os 25 nós manteremos, vai dar 225. Você vai continuar dando saltos de mais 100. Pode até fazer o desenho aqui do mais 100, mais 100, mais 100, ok? Letra B. 346 mais 200. Então, você vai pensar, 300 mais 200 é quanto? E aí, você vai apenas repetir o 46, porque você vai somar apenas a centena. Afinal de contas, aqui eu estou somando 2 centenas. E assim sucessivamente. O resultado que der aqui, mais 200. E, por último, mais 200. Número 2. Descubra o padrão de cada sequência representada na reta numérica. Depois, complete as retas com os números que estão faltando. Primeira coisa que você vai observar é se está aumentando ou diminuindo. Do 140 para o 150, está aumentando. Então, você vai pensar numa adição. Eu tenho 140. Quanto eu tenho que adicionar para chegar no 150? E assim você vai descobrir o padrão. E aí você vai continuar esse padrão nos outros quadradinhos. O legal é que aqui, ó, no final, dá para você conferir esse resultado que vai dar aqui. Você adiciona o padrão para ver se vai chegar nesse resultado aqui. Se chegar no 200, significa que você acertou. Letra B. Olha só, o primeiro a gente não sabe, mas o segundo e o terceiro nós sabemos. Está começando em 125 e indo para o 150. Quanto que eu aumentei de 125 para o 150? Quantas unidades nós aumentamos? Aí você escreve aqui em cima e você vai completando todos os quadradinhos. Mas se eu estou indo para a direita e estou adicionando, quando eu voltar para a esquerda, eu vou diminuir. Então, aqui você vai ter que diminuir o padrão, porque você está fazendo o sentido inverso. Esse aqui, ó, não dá para descobrir o padrão com esse 150, porque nós não sabemos o segundo número. Mas se nós observarmos esses dois números que estão juntinhos, nós conseguimos descobrir qual é o padrão. Quanto está aumentando de 250 para 300? E aqui é a mesma coisa, eu tenho 142 e aí eu aumentei para 242. Quanto que eu aumentei do 142 para o 242? E aí você vai calcular os quadradinhos que estão sobrando. Na página 47, número 3 está pedindo: dê saltos nas retas de acordo com o padrão indicado. Mas a setinha está indo no sentido oposto.
Ou seja, ao invés de adição, está mostrando aqui uma subtração. Se eu tenho 545 e vou tirar 100, ou seja, eu tenho 500 e tiro 100, vai sobrar quanto? E aí você vai seguir o padrão de trás para frente, porque você vai subtrair. Na letra B é a mesma coisa, a diferença é que você vai tirar 200. E na letra C também você vai tirar 200. 4. Complete a tabela com o menor número de cédulas e moedas necessários para compor cada quantia. Isso aqui, gente, é só pensar no material dourado. Por exemplo, aqui você vai usar uma placa, aqui você usaria uma barrinha e aqui você usaria o cubinho. Então, esse aqui é a mesma coisa que você pensar no material dourado. Essa atividade eu sei que vocês são bons, então não precisem se preocupar, é bem tranquilo, ó. Você vai ter que representar R$542. Quantas notas de 100 você vai ter que usar para representar o 500? Quantas notas de 10 você vai ter que utilizar para representar o 40? Pensa que aqui é centena, aqui é dezena. E quantas moedas de 1 você vai ter que utilizar para representar R$2? Então, o 1 vai representar a unidade, beleza? E assim você vai fazer com os outros valores também. Agora nós vamos fazer o volta e revira lá na sua página 48. Pegue o seu livro, abra na página 48, nós faremos as atividades da página 48 e 49. Essa parte da aula será um pouquinho diferente, pois eu vou revisar o que vocês já aprenderam e vou ler as atividades com vocês aqui no meu tablet. Aí vocês vão fazendo as atividades junto com a prof durante o vídeo, pode ser? Antes de nós começarmos o volta e revira, é importante nós lembrarmos que os polígonos, eles têm lados e eles têm vértices. Os lados são as retas que vão compor esse polígono e os vértices são o encontro de dois lados. Então, bem nas pontinhas, nós temos os vértices. O triângulo tem 3 lados e 3 vértices. O quadrado tem 4 lados e 4 vértices. O retângulo também tem 4 lados e 4 vértices. O trapézio também tem 4 lados e 4 vértices. O pentágono, penta significa 5. Lembra que a prof explicou? Ou seja, ele tem 5 lados e 5 vértices. E o hexágono tem 6 lados e 6 vértices, porque hexa significa 6. Mas existem algumas figuras que são formadas por retas, mas não são polígonos. Elas não são polígonos porque as retas se cruzam e elas também não são polígonos se elas tiverem formas arredondadas. Vocês sabiam que dá para construir figuras com palitos? Isso mesmo! Para essa aula, nós vamos precisar utilizar alguns palitos. Pode ser palitinho de dente que tiver na sua casa ou palito de sorvete. E com esses palitos vocês vão construir uma figura. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de como nós podemos construir figuras com palitos. Vamos contar os vértices e os lados dessas figuras? Começando pelo quadrado. O quadrado tem 4 lados, nós já sabemos, e como ele tem 4 lados, ele tem 4 vértices. E esta figura aqui? Vamos começar a contar os lados aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 lados. E quantos vértices ela tem? Se ela tem 12 lados, quantos vértices ela terá? Pensou aí o número? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 vértices. Agora vamos fazer a leitura da atividade 1. Construa 2 figuras retangulares. Então, você vai construir 2 figuras retangulares, diferentes, utilizando 10 palitos em cada uma. Então, você vai precisar de 20 palitos, 10 palitos você vai construir a sua primeira figura e com 10 palitos você vai construir a sua segunda figura. As duas têm que ter a forma de retângulo, porém elas devem ser diferentes. Devem ter tamanhos diferentes. Depois,
Represente-as no espaço abaixo e responda às questões. Mas, prof, como eu vou representar essas figuras? Você vai desenhar os palitos mesmo, assim como eu fiz aqui. Então, você desenha os palitos de acordo com as figuras retangulares que você construiu e depois você vai responder a letra A, a letra B e a letra C. Combinado? Vocês lembram que vocês também aprenderam uma palavra diferente chamada congruência? Congruência é a semelhança, é a coincidência de formas. Ou seja, essas duas borboletas são congruentes, porque elas têm as mesmas formas. Se eu pegar essa borboleta e colocar aqui em cima desta, elas irão coincidir. Um desenho vai ficar exatamente em cima do outro. A mesma coisa com esses triângulos, eles são exatamente iguais. Se eu pegar o triângulo laranja e colocar em cima do triângulo preto, o triângulo laranja vai ficar exatamente em cima do triângulo preto, porque essas duas figuras têm uma coincidência de formas. Na atividade 2 está pedindo o seguinte: desenhe e pinte um par de polígonos. Um par são 2. Você vai desenhar e pintar 2 polígonos congruentes. Eles têm que ter exatamente a mesma forma, que tenham 9 vértices cada um. Lembram que vértices é o encontro de um lado com o outro? E o número de vértices é sempre igual ao número de lados de um polígono. Então você vai desenhar 2 polígonos iguais, congruentes, que tenham 9 lados e 9 vértices cada um. Eu vou até te dar uma dica para eles ficarem iguais. Você pode pegar um rascunho, desenhar esse seu polígono de 9 lados num rascunho, recortar, aí você recorta, aí você coloca no seu livro e contorna o recorte. Aí os dois vão ficar iguaizinhos, vão ficar congruentes. Depois me contem se essa dica deu certo na hora de fazer a atividade, tá bom? Outra coisa que nós aprendemos é que os prismas são figuras com 3 dimensões, eles são em 3D, né? Eles têm altura, largura e profundidade, e eles podem ser desmontados. E o nome correto para falar isso é planificação. Eu posso pegar essa caixinha aqui, desmontar ela inteira e ela vai ficar plana. Durante esta unidade, vocês fizeram o oposto disso. Vocês pegaram as planificações do encarte de vocês e montaram os sólidos geométricos. Eu vi os sólidos geométricos que vocês montaram e eu gostei muito. Teve gente que fez até carinha, eu adorei. E aqui eu coloquei para vocês algumas das formas planificadas dos sólidos geométricos que nós estudamos. Nós temos aqui o paralelepípedo. Quando a gente desmonta, a planificação dele fica assim. Aqui nós temos o cubo, que quando desmontado fica parecendo uma cruz. Aqui nós temos o cone, que quando desmontado fica parecendo uma pessoa com um chapéu maluco, né? E por último, nós temos a pirâmide de base quadrada, que quando é desmontada, ela fica com um quadrado e vários triângulos em cima. Agora que você já relembrou os prismas e as suas planificações, você vai conseguir fazer a atividade que se chama quebra-cuca do seu livro. Nessa atividade, você vai ver 4 planificações de um cubo. E você vai ter que descobrir qual delas é a verdadeira para montar um cubo certinho. Pensa aí, quebra sua cuca aí, tá bom? Para fazer as atividades da página 49, nós temos que relembrar a simetria. Eu coloquei aqui essa flechinha e tracei um eixo de simetria ao meio amarelo. Do meu outro lado, eu tenho outra flecha que é simétrica à primeira. Vocês lembram que quando tem simetria, a outra figura fica ao contrário? É como se eu espelhasse. Vocês lembram também que na aula de simetria eu fiz uma borboleta com tintas e também fiz uma letra R? Apenas para relembrar, eu pintei a letra R com tinta e depois dobrei o papel. Carimbei essa primeira letra R, carimbei no lado que estava branco. E aí, a tinta deste lado aqui transferiu para este lado. E nós obtivemos uma figura simétrica, que tem simetria. Esse aqui é o eixo de simetria, e quando eu carimbei essa letra R aqui, olha como ela ficou ao contrário.
Vocês lembram que a prof também mostrou para vocês com o espelho como fica ao contrário com o espelho? Tudo isso fez parte da aula de simetria. Se você tiver alguma dúvida dessa aula, eu vou colocar o link aqui embaixo para você assistir de novo, tá bom? Com isso que vocês aprenderam sobre simetria, vocês vão conseguir fazer a atividade 3 da página 49, que está pedindo para desenhar a simetria da figura em relação ao eixo azul. Lembrando que a simetria tem que respeitar o eixo de simetria. Se aqui eu estou pulando um quadradinho para começar, aqui também eu tenho que pular 1. Se aqui eu estou pulando 2, aqui também eu tenho que pular 2. Sempre a simetria vai ter que respeitar o eixo de simetria. E na atividade 4, vocês vão ter que encontrar o outro lado que é simétrico à figura que está sendo mostrada. É isso, meus amores. Eu espero vocês amanhã na aula de português, ok? Um beijo, tchau!